Oi, pessoal! Mais um Guilherme Ferreira Entrevista no ar e hoje eu vou conversar com a atriz Glauce Graebe. Hoje nós vamos falar dos 57 anos de carreira dela e, claro, trazer para a nossa conversa as vilãs marcantes que ela fez na teledramaturgia do SBT. Glauce, seja muito bem-vinda. Oi, Guilherme, muito obrigada pelo convite. Estou feliz de estar aqui com você conversando. Eu quem agradeço, Glauce. Ô, Glauce, eu sei que você começou a sua carreira na TV Paulista. Quais são as lembranças que você traz dessa época? É verdade. Eu comecei em 1963 na TV Paulista, Canal 5, hoje TV Globo, num programa chamado Colégio de Brotos, apresentado pelo Walter Foster. Eram esquetezinhas de casais nesse programa. E eu fiz esse programa mais ou menos por uns 3, 4 meses. E logo depois saí e fui para a TV Excelsior. E lá começamos os nossos trabalhos, as nossas novelas e tudo mais. E na TV Excelsior, Glauce, você fez Os Adoráveis Trapalhões. Como foi essa experiência? Olha, eu entrei na TV Excelsior em 65 e comecei logo com novelas. Depois de um tempo, em 66, me chamaram para fazer esse programa. Era um programa novo, chamado Adoráveis Trapalhões, que tinha Renato Aragão, Dedé Santana, Ivon Cury, Vanderlei Cardoso e eu. E na mesma época, eu, além de fazer as novelas, eu comecei a fazer esse programa em São Paulo. O Hilton Franco, na época, era o diretor. E eu tinha um programa na hora do almoço, chamava-se Boa Tarde a Rigor, com Alfredo Borba, que eram os lançamentos dos cantores, dos novos cantores, na época Rony Fon, Vanusa, Silvinha, todos eles participando do programa e cantores também já mais de maior sucesso. E aí comecei a fazer esse programa, eu fazia em São Paulo a apresentação, à noite, e no dia seguinte, de manhã, eu embarcava para o Rio de Janeiro para fazer Os Adoráveis Trapalhões no Rio de Janeiro, na TV Excelsior Rio. E voltava no dia seguinte para fazer o meu programa na hora do almoço em São Paulo. Foram 2 anos, e eu acho muito estranho que as pessoas não se lembrem ou não falem a respeito desse programa. Há um tempo atrás, já há alguns anos atrás, eu encontrei com o Vanderlei no SBT, e o Vanderlei estava muito aborrecido com isso, porque ele disse, nossa, nós fizemos 2 anos esse programa, depois que você sabe, porque eu saí 2 anos depois, entrou Vanusa e Ted Boy Marino, e ele falou assim, ninguém fala dessa participação nossa, que o programa começou na TV Excelsior. Eu falei, mas ele mudou de nome também, ele de Adoráveis Trapalhões foi para os Trapalhões só. Então, dá uma certa mágoa, que ele me disse na época, das pessoas não dizerem quem participou, onde esse programa começou, porque eu acho muito importante eu que estou com 57 anos de carreira, você dizer aonde você começou, como você me perguntou, na TV Paulista, Canal 5. Por que eu vou excluir aonde eu comecei e vou falar só das coisas atuais? Não, eu acho muito lógico e muito justo que você fale, a partir do momento que você começou, o que você fez, por onde você passou, porque eu passei por todos os canais praticamente, entendeu? Então, ficou uma certa mágoa do Vanderlei, eu sei, eu também fiquei bastante chateada, Ivon Cury, maravilhoso, que todo mundo sabe quem é, um cantor esplêndido, já falecido também, e o Dedé, que está por aí até hoje, né, e continua de vez em quando fazendo trabalhos com o Renato e tudo mais, mas ficou assim, como se não houvesse iniciado em algum lugar, entendeu? Pronto, é isso. Ô, Glauce, eu sei que você é uma atriz que é movida a desafios. Você mesma já disse isso em entrevistas. Destes desafios que a sua vida profissional te trouxe, qual foi aquele que te tirou da zona de conforto?
Olha, eu não sei se me tira da zona de conforto, não. Eu sempre fui muito atirada na minha vida. Eu nunca fui uma pessoa muito tranquilinha em termos de trabalho, eu sempre disse, se você chegar para mim e falar, Glaucio, você tem que fazer tal coisa, você sabe? Eu falo, sei. Eu não sei fazer, mas eu vou te dizer que eu sei. E aí eu falo, bom, tudo bem. Ah, tá, então você vai fazer. Tá, como é que você acha legal fazer? Você me dá uma orientação. Dessa orientação eu já sigo. Entendeu? Eu já fiz várias coisas na minha vida que eu nunca tive ideia de fazer. Eu fui manequim sem nunca ter entrado numa passarela. Eu estava fazendo um salão do automóvel na época, em São Paulo. Eu fazia 2 estandes, Volkswagen e o Banco Comindi, que já faliu. E chegou um senhor na minha frente e falou assim, você é manequim? Eu falei, sou. Eu nunca tinha sido manequim. Eu tenho altura para isso, 1,73 m, eu era muito magra. Então você vai me procurar na minha empresa. E eu fui. Eu fiquei 6 anos nessa empresa, desfilando para eles. Desfilei em tudo quanto foi lugar. Era uma confecção, eu desfilei em tudo quanto foi lugar. Dessa confecção, eu desfilei para Clodovil, eu desfilei para Hugo Castellana. Eu nunca tinha entrado numa passarela na minha vida. Ah, então essa experiência te tirou da zona de conforto. Me tirou da zona de conforto, mas ao mesmo tempo eu achava que para mim estava tudo bem. Nossa, é como se eu tivesse feito a vida inteira. Levou tranquilamente. Tranquilamente, durante 8 anos eu fiquei desfilando. Passarela, grandes passarelas, grandes costureiros, sabe? E ao mesmo tempo fazendo uma coisinha aqui, uma coisinha ali de televisão, vai, volta, sabe? Como os contratos não eram de longos, de permanência longa, dava para eu estar fazendo tudo, dava para eu estar fazendo tudo. Glaucio, vamos para o teatro. Eu sei que você estava em cartaz até pouco tempo com a peça Valsa, do Sérgio Virgílio, que é um espetáculo baseado na vivência de jornalista dele. Ele trouxe para o palco, ele trouxe para o espetáculo um fato que aconteceu na carreira jornalística dele e transformou em um espetáculo de teatro. Nesse espetáculo se fala de solidão, amor, preconceito, dificuldade, gênero, dificuldade, e você era dona de um bar. Sim. Qual é a mensagem que esse espetáculo leva para o público? O texto era uma coisa assim que te levava a raciocinar, a pensar, sabe? Porque falava muito do gênero. O Sérgio era uma pessoa que era mais velha. O Caio, um garotão. Então, a história era com eles. A história era com eles. E que, de repente, claro que o final que se deu na peça não foi o final da vida real. Mas o envolvimento de um homem mais velho com um jovem. Aquela confusão de sentimentos, de saber se o que estava fazendo era certo, porque este homem mais velho era um homem que tinha sido casado e que a esposa dele tinha sido morta, atropelada, e a vida inteira ele estava sozinho e querendo buscar quem atropelou a mulher dele, quem matou a mulher dele. Foi um sofrimento a vida inteira. E aí esse jovem aparece no bar e começa a conversar com ele. Começa a conversar e ele, em princípio, resistente à conversa, não aceita, até que ele vai se abrindo. Mas aí eu pego o jovem para conversar e eu descubro o que ele está fazendo ali. O que ele estava fazendo ali. E aí é que começa a história, porque aí eu entro em pânico também, porque eu acho que vai dar bagunça, vai dar encrenca, vai acontecer alguma coisa, e eu fico aquele tempo todo em cena, tentando segurar um pouco as pontas. E o final é surpreendente, porque realmente há, assim, a aproximação dos dois, e uma coisa, assim, repentina, que nem ele esperava, nem o rapaz esperava. E aí ele fica enlouquecido e sai desesperado, que não é nada disso, sabe? Então, os gêneros que se encontraram,
que de repente de amigos começaram a ter uma relação que o mais velho não aceitava e o mais novo ficou assim apaixonado e não queria largar também. E aí descobre-se o que esse rapaz estava fazendo, o que ele queria. E aí ele fica enlouquecido, o senhor fica enlouquecido, tudo, manda ele embora, não sei o quê, mas no fim ele termina indo atrás dele. Na verdade, ele era irmão do rapaz que matou a esposa. Só que o irmão dele não matou de propósito, ele tinha uma doença, ele teve uma convulsão dentro do carro, perdeu o controle do carro e matou. Então ficou esse conflito do amor deles um pelo outro e ao mesmo tempo ele descobrir que o irmão é que matou e que esse irmão estava no hospital até então e que ele estava tentando achar a pessoa para dizer o que tinha acontecido, que não tinha sido proposital nem nada, e eles acabam juntos. Mas era um texto difícil, sabe? No final, algumas pessoas aceitaram, outras pessoas não aceitaram a situação, alguns entenderam, outros não. Era um caso para se pensar realmente. Não era uma coisa que você avaliava e falava assim, ah, não, eu entendi. Não. Tem muita coisa no meio para você entender, sabe? Tem muitos entremeios dentro da história que você tem que entender. Ô, Glaucio, falando para o público, para quem não sabe, a Glaucia Graeb é irmã da atriz Nívia Maria. Ambas têm praticamente o mesmo tempo de carreira, 57 anos. E nesse tempo todo, elas só trabalharam uma única vez juntas, contracenando frente a frente, que foi na peça A Volta por Cima. Ô, Glaucia, por que vocês nunca contracenaram juntas? Por que você... Aliás, vocês se contracenaram juntas, mas por que não tem trabalhos de vocês duas na televisão? Não sei, é uma pergunta que todo mundo nos faz, tanto a mim quanto a Nívia. Eu não sei o porquê de nunca nos colocarem juntas num trabalho, seja lá de que forma for o trabalho, né? Se eu posso estar na mesma novela, não ter contato com ela, mas eu gostaria muito de ter contato, entendeu? De realmente fazer parte do núcleo, nós duas juntas. Mas não acontece, não aconteceu e não sei se vai acontecer. Isso é uma coisa que não depende de nós. Depende dos autores, depende dos diretores. Eu não sei, não tem explicação, não tem explicação. Vocês contracenaram juntas na peça A Volta por Cima. Então, conta pra gente como foi essa única experiência. Depois de um tempinho, a atriz que estava fazendo, Helena Werneck, que estava fazendo a peça com a Nívia, me parece que ela não estava se sentindo muito bem de pegar a ponte aérea toda semana e tudo mais. Então ela pediu para sair do espetáculo, mas o teatro estava locado para esse tempo todo. Então, na época, o diretor era o Herval, ele começou a procurar atrizes que pudessem substituir a Helena, né? E eu estava em São Paulo, na época eu estava disponível, não estava fazendo novela, e depois de um tempo, o Herval liga para mim e pergunta, como é que você está? Eu falei, estou bem, está tudo bem. E eu estava atenta ao que estava acontecendo, né? Aí ele falou, você está disponível? Eu falei, estou. Ele falou assim, você pode fazer a peça? Eu falei, posso. Eu tinha assistido 2 vezes já a peça, né? Eram só 2 atrizes. Posso. Ele falou, estou te mandando o texto para São Paulo. Eles ficaram 15 dias sem fazer apresentação, por falta de atriz para fazer. Eu estou te mandando o texto, você decora aí o texto, e a Nívia vai para São Paulo na quinta-feira, e vocês passam o texto. Eu falei, tá bom, e para você voltar com o espetáculo quando? Ele falou assim, na sexta. Então, de terça a sexta, eu tive que decorar o texto, que era um calhamaço desse tamanho, que eram 2 atos e só 2 atrizes no palco, com troca de roupa, com tudo. E eu falei, tá legal, então vamos, né? Esse foi um desafio para mim. Mas engraçado que o Herval, como eu fiz 2 novelas com ele na Globo, e até Você Decide também, que ele dirigiu, ele confiava muito em mim, como atriz.
sabe? Ele tinha confiança de que ele podia me soltar, que eu ia fazer. E aí, quando foi na sexta-feira, nós fomos para o teatro, eu e a Nívia veio para São Paulo, ficou na minha casa, na sexta nós fomos para o teatro, o Herval chegou do Rio, vamos ensaiar, vamos passar? Vamos. Aí fui passar no palco, tudo, né? Vendo as marcações de chão, porque ficava tudo no escuro quando a gente tinha que sair para trocar de roupa, então tinha aquelas fitinhas no chão para você saber por onde é que você estava passando. E eu fiz praticamente um mês a peça. Foi tudo bem, foi maravilhoso, foi gratificante, Erval ficou feliz, eu fiquei feliz, Nívia foi muito, muito, assim, parceira, sabe? Foi muito legal, foi muito legal. Ô, Glaucio, já que nós estamos falando de lembranças afetivas, qual é a lembrança mais afetiva que você tem da TV Tupi? Gente, eu acho que todas. Eu amava trabalhar na Tupi. Eu fiquei 6 anos na Tupi, depois que eu voltei do Rio, e todos os trabalhos que eu fiz me gratificaram muito, muito. E eu fiz trabalho um atrás do outro, praticamente, né? Além das viagens e de tudo que eu fiz, além das novelas, eu fiz um trabalho atrás do outro. E eu não sei, eu sentia a TV Tupi como uma família, realmente. Uma família. E queixar, sabe? Eu fiz trabalhos lindos na Tupi, eu fiz amizades, grandes amizades, que são até hoje, embora a gente esteja cada um num canto do mundo, mas cada vez que a gente se vê é como se a gente estivesse junto, sabe? Não tivesse se separado nunca. E o carinho que a gente tem um pelo outro. Ô, Glaucio, antes de trazermos as suas vilãs para a conversa, você sentiu falta de fazer em telenovelas mulheres mais populares? Os diretores e os autores. Eu questionei várias vezes sobre isso. Eu falava, gente, eu queria fazer um personagem, uma personagem que pudesse ser assim, que morasse num lugar mais pobre, sei lá, numa favela, ou então que fosse de uma família humilde, entendeu? Que não fosse rica, que não fosse, assim, prepotente nem nada. A resposta que eu sempre recebi de Teixeira Filho, recebi de Valci, recebi de Henrique Martins, a tua postura não te permite. E eu falo assim, gente, a minha postura, o que tem a minha postura? Eu sou alta, eu tenho um porte, né? Eu tenho um porte. Até a Nívia brinca comigo, que a Nívia fala assim, a Glaucia é minha irmã Leite. Porque a minha postura é fina. E eu falei, mas para mim é um desafio. Eu teria que quebrar essa postura toda, teria que quebrar todo esse meu jeito que eu tenho para poder fazer um trabalho desse. Agora, se eu não posso fazer uma família humilde, uma mulher que descabelada, rasgada, ou pobre, sei lá, me dá uma louca para fazer, sabe? Porque a louca está toda desgrenhada, eu posso botar tudo para fora, mas eu nunca tive essa oportunidade. O Teixeira Filho eu cansei de pedir para ele, falar, Teixeira, não me dá personagem de mulher rica, sabe, eu quero fazer uma coisa mais pé no chão. A Nívia faz, e a Nívia faz tanto pé no chão como faz a milionária. Mas o meu perfil, eles dizem que não tem, eu sou muito altiva. Então eu tenho que dormir com essa, né? E nesse seu porte, nesse seu porte altivo, você fez vilãs extremamente maléficas, a personificação do mal. Quem te acompanhou no SBT, na novela Fascinação, no próprio SBT ainda, com a Amparo, na novela Marisol, e na TV Record, na novela Louca Paixão, viu uma Glauce interpretando mulheres ensandecidas, loucas pelo dinheiro, pelo poder, praticando as mais perversas vilanias. Você se diverte, Glauce, fazendo tipos como esse? Eu me divirto. A minha única preocupação era que a personagem não se transformasse em caricatura. Você não ficar caricata, porque é aquilo que eu falo, é um tênue, né? É uma linha tênue de você sair de um perfil vilã
e se transformar numa caricata. E nessas 3 novelas eu procurei fazê-las de forma diferente, cada uma delas com um perfil diferente, um jeito diferente de me portar. Apesar de que é difícil, né? Porque você está fazendo, a cara, o olho já diz. Então as pessoas falavam, teu olho fuzila. E realmente me chamavam de olho de águia. O meu olho fuzila. Glaucio, desculpa te interromper, mas eu preciso colocar esse comentário que dessas 3 que eu citei, a Melânia da Silva Prates de Fascinação, na minha opinião, era a pior de todas. Foi, é verdade. E foi a primeira que eu fiz. A primeira vilã realmente que eu fiz foi a Melânia, que até hoje eu encontro pessoas na rua que brigam comigo e dizem, você era muito má. Eu falo, não, gente, era ela que era má. Eu sou boazinha, não tenho nada a ver. E às vezes as pessoas grudam o personagem na intérprete. E às vezes você sofre alguns probleminhas com isso, porque as pessoas ficam com raiva realmente, né? Ô Glaucio, mas a Melânia, que foi esse sucesso, uma novela de 1998, que até hoje as pessoas lembram, a sua dupla com a Malu Pessim, que fazia a Dona Germana, que era sua cúmplice nas maldades, também foi uma dobradinha de muito sucesso. Sim, a Malu foi maravilhosa, e a gente se divertia muito com as maldades, sabe? Porque a gente passa a achar a coisa divertida, engraçada, porque você não acredita que possam ter pessoas assim, mas elas existem. Elas existem. Então eu falava assim, gente do céu, como é que a mulher pode ser tão má desse jeito? É brincadeira, mas vamos fazer, né? Mas é assustador, porque você para pensar e existem pessoas assim, sim. Existem. E quando você comenta lá na sua resposta, um pouquinho atrás, uma pergunta que eu fiz, das mulheres populares, e você fala da Louca, a gente também não pode esquecer da Teresa de Louca Paixão, enlouquecida na reta final da novela, querendo pular daquele prédio altíssimo. Como foi para você, ao receber as cenas finais e ver o destino que os autores tinham reservado para sua personagem? A única coisa que eu disse é que ela merecia. Ela merecia acabar louca mesmo. Ela fez muita maldade, é muita ganância, né? É muita vontade de ter, de poder, que é uma coisa que eu acho absurda, mas ela teve o que merecia, sim. Ela teve o que merecia, ela enlouqueceu, e aí eu fui pular lá do prédio, né? Não me deixaram pular, mas eu queria pular. Mas foi uma cena que até hoje foi marcante e todo mundo comenta. E você, Glauci, tá no hall das grandes vilãs que a teledramaturgia brasileira produziu ao longo desses quase 70 anos de telenovela no Brasil, né? Completa no próximo ano 70 anos. Mas você está nessa galeria. Eu me surpreendi com isso, sabia? Eu me surpreendi com isso, de ver que uma das que estão nessa, não sei se são 10, não sei quantas são, eu estou no meio delas. Eu falei, gente, vilã! Meu Deus, eu fiz tanto trabalho na minha vida e eu fiquei marcada como uma vilã, mas tudo bem, achei maravilhoso, sinal que realmente convenci no meu trabalho. Eu convenci, porque o maior perigo que nós, atores e atrizes, temos é você pegar uma personagem ou um personagem para um ator também e você não conseguir passar verdade. Você tem que realmente passar verdade naquilo que você está fazendo, você tem que se despojar da tua personalidade, do teu sentimento, da sua maneira de ser, e criar a personagem e fazer com que ela tenha vida realmente. Então, eu achei maravilhoso isso, porque eu falei, olha, é um trabalho que para mim foi muito bom fazer, foi um presente do Valcir, e ao mesmo tempo me deu essa oportunidade, né, de essa é uma saída da zona de conforto, porque eu não sou assim. Então, a minha preocupação era realmente não conseguir passar a verdade nele. E eu consegui. Então, para mim, foi um desafio e foi muito bom. Eu preciso também te perguntar sobre a Amparo de Marisol, porque
Você fez a Amparo em um período que o SBT comprava textos mexicanos e adaptava aqui para o Brasil, com atores brasileiros, mas o texto, na sua essência, era das novelas que vinham do México. E Marisol foi uma novela que passou no México nos anos 90. E você fez a Amparo, emprestou todo o seu talento para interpretar a Amparo. E como foi para você, Glauce, pegar a sinopse de uma vilã mexicana e tendo que adaptá-la para uma vilã brasileira? Na verdade, eu não me fixei muito na vilã mexicana, não. Sabe? Eu falei assim, bom, o México, ele tem uma forma de interpretação totalmente diferente de nós brasileiros, né? É difícil você tentar se ligar à personagem que fez, ou à atriz que fez a personagem. Eu vi, eu olhei, mas eu falei, não, eu tenho que criar a minha Amparo. A minha Amparo tem que ser minha. E eu acho que deu para distanciar bem da atriz mexicana e a minha personagem, da forma que eu criei. Ô, Glauce, para a gente encerrar a nossa conversa, você gravou recentemente uma série infantil chamada Esquadrão na Moral. Como foi essa experiência? Você gravou durante nesse período de flexibilização da pandemia. Como foi? Resolveram criar uma minissérie infantil. E em praticamente 20 dias nós estávamos com o texto, com tudo pronto, começamos a filmar e terminamos em 15 dias. Então foram 2 capítulos que já estão prontos, praticamente o segundo já está editado, o primeiro já está editado e o segundo está finalizando, e eles estão tentando ver se colocam na mídia, não sei aonde vai ser exatamente, estão vendo emissoras de televisão, estão vendo Netflix, eu não sei onde exatamente eles vão colocar. Mas eu já tinha trabalhado com criança, né? E foi um elenco, assim, delicioso de se trabalhar, delicioso. E é tudo produção independente, nada tem dinheiro. Então você vê que eu estou já há 1 ano e meio, 2 anos, fazendo trabalhos independentes, sem dinheiro. E a gente está fazendo. Por quê? Porque a gente acha que a cultura tem que ir para frente, a arte tem que continuar, entendeu? E foi muito gostoso filmar. Eu não vejo a hora que fique pronta para assistir, porque foi bem divertido. As crianças ótimas, e a gente deu muita risada, sabe? E eu tô louca para ver, Glauce, eu quero muito agradecer a sua presença, a sua gentileza e disponibilidade por parar seus afazeres e falar aqui com o meu canal. Muito obrigado. Eu que te agradeço, Guilherme. Obrigada a você, obrigada pelo seu carinho e espero voltar a falar com você mais vezes. Será um prazer recebê-la mais uma vez aqui no meu canal e espero vê-la logo, logo nas telenovelas. Oh, se Deus quiser. Muito obrigado, Glauce. Obrigada a você. Tchau. Até logo. E a você que assistiu essa entrevista, o meu agradecimento sempre muito especial. Se você gostou, dê o seu joinha e, por favor, inscreva-se no canal. Nós vamos nos encontrar, se Deus quiser, na próxima entrevista. Um abraço e até lá.